Qual é a sua vocação? Bom, na maioria das vezes, quando nós ouvimos essa palavra vocação, pensamos em uma função, uma atividade que a gente realiza baseado numa habilidade que a gente possui inata. Embora a vocação também esteja conectado ao que a gente pode realizar e fazer aqui na Terra de forma excelente, produtiva. Eu quero mostrar para você, pela palavra de Deus, a sua maior vocação e trazer à tona uma realidade muitas vezes desapercebida, mas que, quando não abraçada, gera tanta confusão na nossa vida, mexe tanto com a nossa estrutura e faz com que a gente, de alguma forma, se valide pelas coisas que a gente realiza, quando, na verdade, o caminho deve ser o inverso. Eu sou, por isso faço. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: olha, portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que vocês andem de um modo digno para com o chamado que vocês receberam. Paulo, escrevendo essa passagem na prisão, compartilha com os santos de Éfeso uma verdade tão poderosa. Ei, ande de um modo digno para a vocação a qual você foi chamado. E a pergunta que não quer calar é: qual é a vocação para o qual eu fui chamado? E quando a gente faz essa pergunta, Paulo, embora possa, em vários outros textos, em vários outros ambientes, onde ele está compartilhando, fundamentando a igreja com as bases da doutrina de Cristo, aqui Paulo não está falando efetivamente de função, do que você vai fazer como profissão, como uma vocação ministerial, mas principalmente com relação a uma identidade que Deus atribui a cada homem, a cada mulher, a cada ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que foi chamado para ter um relacionamento vivo, alegre e vibrante com Ele. A nossa maior vocação tem a ver com a nossa identidade espiritual. Quando a gente pesquisa essa palavra vocação, no grego é a palavra klesis, que tem a ver com chamado. Vem da mesma raiz da palavra eclésia, chamados para fora. E aqui se refere à convocação, convite para uma festa, do convite divino para abraçar a salvação de Deus. Uau! Paulo aqui não está falando primeiro de ministério, está falando de quem você se tornou em Cristo. Eu amo uma frase que eu digo há anos, baseado na revelação de 2 Coríntios 5,17, quando Paulo disse: alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E eu amo dizer isso. Há um modo digno de se viver, e esse modo é ser nascido de novo. A maior vocação da sua vida é viver de acordo com a posição que você ocupa, por você estar em um lugar, Cristo. A vocação, antes de tudo, é um chamado à nova criação, a você viver, experimentar aquilo que já é uma realidade dentro de você. Lá em Efésios 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo intencionalmente construi esse fundamento. E é por isso que no capítulo 4, verso 1, ele vai desenvolvendo esse fundamento da vocação para o qual nós fomos chamados a viver, e a partir disso viver de um modo digno da vocação que recebemos. Efésios 1,4 diz que ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. No versículo 5 de Efésios 1, Paulo diz: nós fomos predestinados para a adoção de filhos. E a predestinação aqui não é fatalismo, é aquilo que Deus predestinou antecipadamente. Efésios 1,7, a Bíblia fala que nós fomos redimidos pelo seu sangue. No verso 13, fomos selados com o Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 6 de Efésios, a Bíblia diz que nós fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Em Efésios 2,10, a Bíblia diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras das quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então a vocação aqui é ser filho, santo, reconciliado, ser participante da natureza de Cristo. A vocação maior da nossa vida
é viver como quem já foi incluído nele. Se existe uma revelação que eu oro de verdade, e se você ler Efésios capítulo 1, capítulo 3, você vai ver uma das orações mais enriquecedoras que Paulo faz em favor da igreja dos santos e que nós devemos fazer pela nossa própria vida. Bom, isso é papo para um outro vídeo. Mas aqui eu quero encorajar você de que antes de você querer fazer algo para Deus, você foi chamado para viver, para estar com Ele. E porque você aprende a viver nele, você faz. Sua vida se torna mais produtiva, mais satisfatória, mais empoderada. Seu potencial é manifesto, porque você aprendeu a viver a partir de um lugar de identidade nele. Que você possa, dessa forma, ter a experiência de experimentar os efeitos desse modo digno de se viver. Em Efésios capítulo 1, capítulo 4, melhor dizendo, Paulo continua desenvolvendo o argumento e ele fala, olha, com toda humildade, mansidão, suportando uns aos outros. E aqui ele está falando da vocação que vai envolver um caráter transformado, um amor prático, uma unidade no corpo, uma vida no espírito. Não é um chamado individualista, é um chamado que começa na nossa revelação da nossa posição, que nos define e a partir disso molha, afeta, envolve aqueles que estão ao nosso redor. Esse chamado também é para refletir Cristo aqui na terra. E olha essa frase que eu quero que você seja encorajado, baseado em Efésios 5:1, quando Paulo diz, olha, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu quero te dizer uma verdade poderosa. Vocação é você ser a expressão visível do Cristo invisível. Uau! Que isso possa dominar o teu coração e te inspirar a você desejar manifestar a realidade da qual você já possui por dentro. E por último, não menos importante, essa vocação também é um chamado específico que envolve uma função na qual eu e você fomos criados, moldados, está no nosso design divino, aquilo que Deus idealizou para a nossa vida de forma específica. Porque assim como existe um chamado universal, na qual Deus convida e chama para essa festa, para esse banquete, todo ser humano criado à sua imagem e semelhança, para a salvação, esse chamado também é específico, porque você é único, você tem um propósito individual, uma vocação na qual Deus atribui a você. Minha oração é que você faça da palavra de Deus, da comunhão com a presença, da revelação cristocêntrica de quem você é nele, a maior vocação da sua vida. E por causa disso, você tenha muita alegria de manifestar tudo aquilo que você tem por dentro. Se você foi abençoado e enriquecido com esse vídeo, curte, compartilha, comenta, seja inspirado. Semana que vem tem mais.